Bom dia, Sor. Bom dia, turma. Hoje nosso grupo que é formado por mim, Gabriel Calife, pela Gabriela Dias, pela Vanessa, pela Sofia e pela Mariana. A gente vai falar sobre a pena de crimes sob influência, se deve ou não ser de outros crimes. Então, no nosso ensaio, a gente vai apresentar se deve haver ou não uma punição diferente para indivíduos sob influência de transtornos mentais que são capazes de influenciar a um cometimento de um crime. A partir disso, a gente vai buscar defender uma penalidade que se adapta a esses seres, visto que, por se tratarem de pessoas com uma falta de controle sobre suas ações por conta dos transtornos, a pena deve se deferir dos livres dessas patologias. No entanto, essa imputabilidade pelo reconhecimento da doença gera, portanto, a insatisfação das vítimas e da acusação, acostumadas com o sistema penal. Assim, o criminoso deve ser punido, mas vale lembrar que essa punição irá depender do tipo de criminoso que está cometendo o crime. Um exemplo disso é uma pessoa desprovida de qualquer tipo de transtorno mental que cometer um crime, como o homicídio. Nesse caso, o indivíduo poderá ser sentenciado a 15 anos de reclusão em uma prisão comum. Porém, o caso já muda completamente quando uma pessoa que tem uma patologia comete o mesmo crime. Nesse caso, defendemos que a penalidade deve ser adaptada. Entretanto, muitos acreditam que sim, deveria ter uma pena para esses crimes, em que a punição seria a mesma. Por exemplo, em casos de homicídio, independente do estado da pessoa, receberia os mesmos 15 anos de cadeia e reclusão. Logo, o crime se torna mais relevante do que o criminoso em si, então exigindo a mesma penalidade. Então, a gente consegue distinguir dois conceitos, a pena e a medida de segurança. Acaba que elas não se divergem só por apresentarem finalidades distintas e serem repressivas ou preventivas, mas também por suas causas, condições de aplicação e modo de execução. A pena, dessa forma, aplica-se apenas nos responsáveis e se funda na culpabilidade ou culpa moral do criminoso, ou seja, de cunhos éticos e baseada na justiça. Já, por outro lado, a medida restritiva aplica-se nos semi-responsáveis e irresponsáveis, tendo como fundamento o provável retorno à prática do crime, e não a culpabilidade. É eticamente neutra e desprovida do caráter aflitivo da pena, e sendo assim, a medida é indeterminada em sua duração, já que é voltada para a recuperação do indivíduo. A partir disso, a base do sistema sancionatário é a execução de um ideal de justiça. Com isso, o castigo é tomado de carga moral, com uma retribuição ao criminoso que era livre para escolher seguir um caminho legal, mas optou pelo caminho do crime. Mas a lei penal vigente define o inimputável como o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardo, era, ao mesmo tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Com isso, não seria justo condenar a pessoa que quis causar um mal da mesma forma que o cidadão incapaz de saber o que está fazendo. Dessa forma, a medida de segurança permite o tratamento do indivíduo, sendo uma alternativa viável para uma penalidade equitária. Em compensação, tem uma questão cultural importante nessa conjuntura. O sistema penal é tanto por tradição quanto por natureza punitiva e gera uma justificativa racional aos desejos de vingança e violência da comunidade. Por isso, quando o direito punitivo se aproxima da responsabilização criminal pela doença mental, não é aceito o argumento de medida restritiva, cujo objetivo do tratamento ou do local de custódia seria, ou talvez deveriam ser, mais humanizados. A estrutura do direito penal trabalha e sempre trabalhou com a busca de condições que permitam impor dor e sofrimento ao condenado e, consequentemente, essa busca será a mesma com o portador da doença mental. Ou seja, o cometimento de um crime é uma medida desvinculada da dor pela identificação da patologia. Não teria satisfação às vítimas e à acusação, que estão acostumadas a esse processo penal. Mas a promessa que a medida de segurança pode ser tão cruel como a pena, ou ainda pior, e de que o sentenciado poderá não sair da custódia, serve de consolo para os indivíduos que reivindicam punições que consideram adequadas.
Essas promessas são explicadas principalmente pela ausência de controle estatal acerca dos hospitais de custódia, que carregam uma estrutura tão ou mais degradada que os presídios, mantendo-se, porém, um acompanhamento e atenção ideal a esses indivíduos. Logo, para que haja uma equidade na sociedade, uma justiça igual para aqueles com distúrbios, transtornos mentais e para os sadios, há de se adaptar à punição, analisando, em todos os casos, o criminoso e o tipo de crime.